Olá, você está no Sagrado Canal Católico. Eu sou Beth Gravina. Hoje a nossa leitura será a continuação do livro A Amizade com Cristo, de Robert Hugh Benson. Capítulo 3, parte 2. A segunda etapa da via da purificação consiste naquilo que, em certo sentido, se pode chamar a desilusão das coisas divinas. Depois de perceber que lhe falhou o aspecto terreno, devolvendo-a à realidade, a alma passa a achar que lhe falta também a vertente divina. Uma expressão de Faber descreve brilhantemente uma das facetas desta desilusão: a monotonia da piedade. Mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que começam a perder encanto e sentido não somente os aspectos externos da religião, a liturgia, a música, a arte, ou os aspectos externos da vida terrena, a companhia dos amigos, as conversas, as relações profissionais, que no início da amizade divina pareciam brilhar à luz do amor de Cristo, mas também o próprio cerne do relacionamento com Deus. Por exemplo, a prática habitual da oração torna-se enfadonha. A emoção da meditação, tão sugestiva a princípio, quando cada meditação era um verdadeiro olhar dentro dos olhos de Jesus, começa a desvanecer-se. Os sacramentos ex opere operato, isto é, que conferem a graça independentemente do fervor sensível com que se recebem, tornam-se áridos e tediosos. Até as coisas que eram para a alma um apoio parecem tornar-se fardos adicionais. Ou então essa alma empenha-se vivamente em obter uma graça, um favor, determinada virtude que ela sabe ser vontade do seu amigo conceder-lhe. Reza, sofre, esforça-se, suplica e não há voz que lhe responda. As suas tentações continuam a ser as mesmas. Verifica que, no fim das contas, a sua natureza humana não mudou. Pensava que a sua recente amizade com Cristo modificaria o seu velho eu, e eis que o seu panorama interior é o mesmo de sempre. Quase lhe parece que Cristo a ludibriou com promessas que não pode ou não quer cumprir, mesmo nos aspectos em que mais confiava nele, mesmo nos âmbitos em que tudo dependia dele. Parece que ele não é, para ela, mais do que era antes de se terem conhecido tão intimamente. Esta fase é infinitamente mais perigosa do que acabamos de ver, porque se é relativamente fácil distinguir entre Cristo e, digamos, a música sacra, já não é tão fácil distinguir entre Cristo e a graça, ou antes, entre Cristo e a nossa ideia daquilo que a graça deveria ser e fazer. Em primeiro lugar, existe o perigo da alma se dar por vencida durante um período de desânimo particularmente longo, ou de censurar o seu silencioso amigo pela falta de resposta. Eu tinha confiança em vós, dirá. Acreditava em vós, pensava ter achado finalmente o amor. E agora, também vós, como tudo o mais, me falhais. Numa explosão de ressentimento e de desilusão, uma alma nessas circunstâncias pode sentir-se inclinada a passar para alguma outra religião, para algum desses cultos em voga que prometem resultados imediatos e palpáveis no terreno espiritual, ou então regressar ao estado em que se encontrava antes de conhecer Cristo. Vale a pena, no entanto, lembrar que uma alma que um dia conheceu Cristo nunca pode ser igual a outra que nunca chegou a conhecê-lo. Também pode cair num estado ainda mais perigoso e perverso que os anteriores, o estado de um cristão cínico e desiludido. Sim, diz essa alma a algum neófilo ardente. Eu também já fui como você é agora. No meu entusiasmo juvenil, também pensei ter descoberto o segredo. Mas você também se tornará mais prático algum dia. Compreenderá que os devaneios não são reais e haverá de tornar-se comum e vulgar como eu. Sim, tudo isto é muito misterioso. No fim das contas, talvez a única coisa que vale a pena reter seja a experiência. No entanto, se essa alma ainda for bastante forte para agarrar-se àquilo
que agora lhe parece uma simples recordação, se confiar em que um começo tão apaixonante como o da sua amizade com Cristo não pode desembocar com o passar do tempo na esterilidade, no cinismo ou na desolação, se na sua sinceridade ainda puder clamar que prefere ficar eternamente ajoelhada junto do túmulo de Jesus sepultado, a voltar à vida anterior, então aprenderá a lição. Quando Jesus Cristo ressuscitar na sua vida, como sempre faz, mostrar-lhe-á que não se tinha ido embora, porque tudo isso que a atraía nele não era ele. Numa palavra, dir-lhe-á que ela já não o pode possuir como antes, e que o fim da amizade com Cristo é que a alma sirva a Deus, e não que Deus sirva a alma. Antes de ser inteiramente transposta, a vida da purificação passa ainda por uma terceira fase. A alma já compreendeu que as coisas externas não são Cristo, e que também não o são os estados interiores. Antes de chegar ao original, desiludiu-se primeiro da moldura do quadro e depois do próprio quadro. Agora deve aprender a última lição de todas, que é desiludir-se de si mesma. Até este momento nutria a ideia, ainda que vaga e humilde, de que havia nela qualquer coisa que pudesse atrair Cristo. Depois sentiu a tentação de pensar que Cristo lhe falhava. Agora deve aprender que, a despeito do seu amor confiante, foi ela quem falhou a Cristo desde o começo, e é este definitivamente o autêntico sentido e objeto da purificação. A alma vê-se despojada de todos os seus adornos e roupagens e tem que desprender-se de si mesma para chegar a ser a espécie de discípulo que Cristo deseja. Nesse terceiro estágio começa, pois, a conhecer a sua ignorância e a sua fragilidade e a descobrir o seu espantoso egocentrismo e a sua autocomplacência. Até esse momento julgava ser dona de Cristo, tinha-o feito seu amigo e seu irmão, aferrava-se a ele e retinha-o para si. Daí procediam os seus erros anteriores. Agora tem de aprender a renunciar não somente a tudo aquilo que não é Cristo, mas ao próprio Cristo. Isto é, tem que desistir da sua tentativa de retê-lo e, em vez disso, contentar-se com ser completamente segurada e carregada por ele. Enquanto ainda tiver um quê de estima própria, quererá tornar recíproca a amizade, dar ao menos uma fração daquilo que recebe. Agora tem de enfrentar o fato de ser Cristo quem deve pôr tudo, de ela nada poder fazer sem ele, e de não ter mais forças que as que ele lhe dá. Começa então a compreender que se enganou de ponta a ponta, não por ter feito ou deixado de fazer isto ou aquilo, nem por ter se apegado a isto ou aquilo, mas simplesmente por ter pensado em possuir e não em ser possuída, por ter continuado a ser ela mesma e não ter abandonado tudo em Cristo. E pela primeira vez, vê que não há nela bem algum fora de Cristo, que ele deve ser tudo e ela nada.